Ei, gente, boa noite, meus queridos, boa noite. Ei, Marlon, obrigada, Marlon. Ei, gente, vamos entrando, meus queridos. Oi, Ricardo, oi para você também. Vamos lá, meus queridos, vamos começando. Hoje eu não coloquei o horário lá, né? Então, vamos esperar só um minutinho aí para ver se o pessoal, vendo aí que eu já comecei, se o pessoal vai chegando, né? Ei, gente, boa noite para vocês também, meus queridos. Muito boa noite para todos vocês, acenando. Muito obrigada, Júlio. Prazer, Emílio, muito prazer. Vamos entrando, meus queridos, uma linda noite para todos nós. Abraço da Inglaterra, Júlio, abraço do Brasil para você de Minas, tá bom? Obrigada pela presença, meus queridos. Oi, Fábio. Oi para você também, Alexandre, Márcio, André, Basílio. Ei, gente, vamos entrando, meus queridos, vamos começando, acenando para vocês também. Engenheiro Juan. Oi, Adriano, boa noite para todos vocês. Vamos lá então, meus queridos, vamos começando? Então vamos lá. Eu peço permissão a vocês aqui para a gente começar de uma forma diferente, tá bom? Vocês sabem, vocês já... Tem algumas coisas a gente precisa falar, outras não é verdade? Boa noite, Basílio, boa noite para vocês também, para todos vocês. Ah, obrigada, Adriano, saudade de vocês também. Adriano Posei, saudade dessa live maravilhosa. Oi, gente, obrigada, muito obrigada pelo carinho, meus queridos. Oi, Alex, oi, Jean. Gente, é o seguinte, vamos começando. Eu senti hoje, é tudo no sentir mesmo, é tudo dentro do coração, de dentro do coração que sai de dentro da alma, né? E eu senti que eu deveria começar hoje. Oi, Aldemir, oi para vocês também. Eu senti que eu deveria começar acendendo um incenso. Eu sempre acendo, já tem ali alecrim. Vocês nem veem eu fazendo isso, que antes de eu entrar aqui já está tudo pronto, o vinho já está servido, a água está na taça e já tem um incenso queimando. Né? Tem um ritual aqui que eu me preparo para estar aqui com vocês já sabem disso, não é mesmo? E eu senti que hoje eu precisava de algo mais intenso, algo mais forte, tá? E então eu peço licença para vocês, para fazer isso aqui junto de vocês, com vocês, tá? Eu não vou falar eu não, porque nós estamos juntos na mesma frequência. Ai, Adriano, que bom, que bom. Então eu trouxe para vocês aqui, eu sempre tenho aqui em casa, é o palo santo, tá? São esses toquinhos de madeira e ele é um incenso natural, né? Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar, né? O palo santo, ele só é retirado depois que a árvore morre, morte natural. E aí eles vão e retiram, né, o tronco e eles cortam os toquinhos, tá? Então, é um incenso natural. E aí, ele tem um cheiro muito suave, mas ele, apesar de o cheiro ser muito suave, ele é um incenso para uma purificação profunda. E eu senti necessidade de a gente de estar presente aqui. Eu sempre queimo o palo santo aqui, tem um dia específico, mas eu falei, não, hoje eu quero começar a live. Ai, um abraço daqui do Brasil, você na Colômbia, eu aqui. Então eu vou fazer isso agora, quero fazer junto com vocês, tá? Eu sempre acendo o incenso com uma vela, não direto com fósforo, e depois eu explico isso. Vai ter um dia que eu quero falar disso. Eu pensei nisso hoje também, tá bom? Oi, gente, oi pra vocês também. Paz e amor, amaro. Então eu tô aqui, tá? Nós vamos acender aqui, vocês estão comigo. Nós vamos acender o palo santo. Então, para quem não ouviu, é um incenso natural. Não é feita exploração da árvore. Ele é retirado depois que a árvore morre, de morte natural. Pode ser que ela não... Às vezes ela nem morre toda, mas morre um pedaço dela. Aí eles retiram lá a parte que está morta. E aí eles cortam os toquinhos. Se você encontra aí para comprar os toquinhos individual, o saquinho com vários, né? O cheiro é muito suave, delicioso. E como eu disse, é de uma purificação profunda.
eu senti necessidade de trazer esse fogo todo aqui para hoje, tá? Bom, então estamos aqui de Palo Santo e aqui então para purificar o nosso encontro, para purificar aqui o nosso momento, nossa live. Cada um de vocês vem aqui com uma intenção, um propósito, e essa intenção e propósito não é diferente da minha. Nós estamos aqui numa construção, tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade aqui que a cada dia cresce mais. Cresce em número, sim, mas cresce também internamente, cresce em expansão, cresce em consciência, né? Então, a todos vocês aqui nessa noite maravilhosa, agradeço pela presença, pelo carinho, tá? Vamos de Palo Santo, ele fica aqui, bem pertinho, cheirinho delicioso. E agora então vamos começar fazendo o nosso brinde, meus queridos. Vamos lá então, água tá aqui, vinho também, e agora sim a gente começa. Vamos lá então, a todos vocês, que tenhamos aqui uma noite maravilhosa, no avanço desse pensar, no avanço desse caminhar. Uma estrada nova hoje. É um texto importantíssimo. Eu não posso nem dizer que tem um mais importante que outro, né? É claro que nessa construção tudo é importante, né? Todos os textos, tudo que a gente pensa, tudo que vai entrando dentro da gente, tudo que vai despertando um pedaço a mais aqui dentro é importante, não é verdade? Queridos, a todos vocês, muito obrigada pela presença, pelo carinho. Sem vocês aqui isso não acontecia, não é mesmo? Isso está acontecendo aqui, esse encontro maravilhoso, o agrupamento dessas energias, esses colapsos, ei Janine, esses colapsos de onda que nós estamos aqui emitindo nessa frequência, na vibração dessa noite, isso é poderosíssimo. Então a todos vocês, meus queridos, muito obrigada por esse encontro, por essa noite, por estarem aqui comigo. A todos vocês, aos nossos sonhos e a nossa caminhada. Hoje aqui no meio desses passarinhos todos, olha que coisa linda. Vamos lá então, meus queridos? Bom, então aqui estamos numa jornada muito importante da sua vida, da nossa vida, formando então essa comunidade. Tintim, minha querida, tintim para você também. Estamos aqui então formando uma comunidade, essa comunidade que vem crescendo a cada dia, que alegra muito o meu coração, tá aqui com vocês e tá percebendo, e eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha retorno de todos, os retornos que eu tenho, muito obrigada, Adriano, os retornos que eu tenho de algumas pessoas, eles são maravilhosos para mim, e na energia que emana de dentro da gente, a gente consegue perceber. Eu consigo perceber, não é verdade? A gente consegue perceber sim. Bom, então, certamente, algumas coisas diferentes já podem estar acontecendo aí, dentro de você, na sua vida. Eu tenho certeza que sim, tá? Se você já está modificando alguns hábitos, se você já está reestruturando a sua rotina, repensando sua vida, se você já está criando uma nova versão de si mesmo, já tem muita coisa nova acontecendo aí, não é verdade, gente? Tem sim. Inclusive porque tem que ser. Vamos pensar que essa pessoa que está aí, ela vai continuar manifestando as mesmas coisas. Se nós queremos, estamos pensando, se nós estamos aqui com uma visão em algo que é extraordinário, em algo que é surpreendente, nós não queremos ficar nessa vida de dor, de angústia, de sofrimento, de escassez, não é verdade? Nós queremos não, porque nós sabemos que nós merecemos. O universo é abundante, essa abundância toda está disponível para nós. Boa noite, Marcos, está tudo em paz. Ei, Dani, vamos entrando, gente. Então, essa abundância toda está disponível para nós. Abundância de saúde, de amor, de dinheiro. E para a gente ter acesso a tudo isso, a gente tem que trabalhar primeiro aqui dentro. Senão a gente não sabe como acessar, não. E é o que nós temos feito, não é mesmo, meus queridos?
Bom, nós estamos falando aqui, eu tenho falado e colocando vocês para pensar. Boa noite para você também, lindeza. E eu tenho colocado vocês, oi Wellington, oi Cassiano, vamos entrando, meus queridos. E eu tenho colocado vocês aqui para pensar. Então, uma série de... Eu peguei aqui alguns títulos de lives e algumas conversas. Então, nós já fizemos aqui. Falamos sobre alimentação, ensinei a técnica da água, que é poderosíssima. Se você não assistiu, muito obrigada, Cassiano. Muito obrigada. Obrigada. A moça aqui agradece, tá bom? Muito obrigada. Fico constrangida, gente. Bom, então falamos como reverter o envelhecimento, como identificar a causa de um problema físico, um problema no corpo, e não só identificar, mas também saber como que a gente chega nessa raiz desse problema, no caso aí, o que provocou, não é, Adriano? Então, tem um tanto de técnica da água que eu vou ensinar mais, tá bom? Não, Cassiano, não. Vamos aqui para eu não me perder no texto. Então é o seguinte, eu aqui, Cassiano, só para você saber, eu não sei se é a primeira vez, eu não me apego à religião. Aqui eu tô no mais profundo, aqui eu tô falando de essência, eu tô falando de dentro da minha alma. Então eu tô falando aqui de como que a física quântica perpassa tudo em nossa vida e de como que a gente pode acessar os princípios da metafísica, da física quântica, que são as leis universais, para que a gente tenha acesso a tudo mesmo. Não é a famosa lei da atração. Famosa sim, mas que poucas pessoas conseguem êxito com ela, não é verdade? Então aqui nós estamos abrindo todas as portas e clareando tudo, encontrando todas as chaves, porque isso tem que ser de acesso a todo mundo. Não pode ficar para uma e outra pessoa, não é mesmo? Então aqui eu tenho feito isso, eu estou trazendo à medida que estou aprendendo a partir dos meus estudos e eu estou dividindo com vocês, porque eu quero que vocês possam ter também as mesmas coisas e coisas maiores até do que eu, né? É isso aí, Adriano, muito poucos, não é mesmo? A minoria, infelizmente, né? Mas olha, Adriano, a nossa comunidade aqui não está crescendo? Eu tenho visto isso a cada live, eu tenho visto aqui a nossa comunidade crescendo, hein? Eu estou sentindo que tem um despertar em massa acontecendo, hein, Adriano? Isso é maravilhoso. Então, meus queridos, nós estamos falando desses temas todos. Esses temas que eu coloquei aqui agora, eles estão todos em lives. Oi para você também, Thiago. Eles estão nas lives lá no meu canal no YouTube. Eu convido que você conheça, se inscreva e faça parte dessa comunidade efetivamente, tá? Pois é, Adriana, é isso aí. Então, eu trouxe esses temas aqui só para a gente poder entender, para a gente pensar o seguinte: tem muita coisa já que nós conversamos, tem muita coisa que a gente já vem pensando, não é mesmo? Enxergar as nossas feridas. Isso aí, Adriano, mais e mais pessoas despertando, né? E aí, então, tem sido um grande, incessante e constante pensar. Sim, pensar mesmo, constante. É provocação atrás de provocação. Olha que eu coloco provocação no feed, olha que eu faço muita provocação aqui nas lives, não é mesmo? Sim, provocação e convite. Porque é o seguinte, a provocação... Ah, muito obrigada, Rodolfo. Boa noite para você também. Recebi o seu carinho. Gente, como é maravilhoso, viu? Só tem que agradecer o carinho e a atenção de vocês, tá? Bom, então, a provocação, eu sinto assim, né? Porque isso é muito meu, né? Então, assim, quando eu fui criar essa conta no Instagram no passado, eu não fiquei vasculhando conta de ninguém para ver perfil dos outros, para ver como eu faria o meu. Foi muito intuitivamente mesmo. Então, a provocação, ela vem para mim, ela sai de dentro de mim assim. Eu tô sacudindo você, te dando uma sacudida mesmo, tipo assim, oi, acorda aí para isso aqui que eu quero te falar. Se você se sentiu provocado, é assim que eu vejo, tá? Se você se sentiu provocado, eu entendo que uma partezinha sua acordou nessa hora. E os convites é assim, se a provocação te desperta, te sacode, né? Vamos entender assim, o convite é para fazer você levantar e seguir. Então os convites, eles saem de dentro de mim dessa forma, para que você caminhe. É um chamado. O
convite todos os convites que eu coloco para você no feed, que falo aqui também, é nesse sentido. Tipo assim, vem comigo, vem fazer isso que eu já estou fazendo, porque você não vai se arrepender, não. Não é mesmo, Adriano? É isso aí. Então, se você já está colocando algumas dessas coisas em prática, seguramente, oi, Luiz Gonzaga, você já pode ter escutado alguém falando assim com você. Você tá ficando maluco? Você tá louco? Tô achando que você tá meio louco, hein? Tô achando que você tá meio esquisito, tá? E aí, com todo respeito, né? E aí chegou essa música, né? Chegou a música de Raul Seixas, né? E aí, assim, grande Raul, né? E aí, com muita honra que eu cantei na chamada e com muito respeito que eu mexi na letra, como às vezes eu mexo em algumas letras, é claro que é com todo respeito que eu faço isso, né? Eu sei a frequência vibracional da música. Pois é, Adriano. Adriano tá falando que sempre escuta isso, que alguém fala que ele tá ficando louco. Então, como eu sei da frequência, existe vibração em tudo, existe energia em tudo, não é mesmo? E quando eu mexo na música, é porque eu sei que ela fica dentro de você, assim como o meu texto. Então, eu quero que entre aí dessa forma, porque vai estar de acordo com o meu texto. É com muito respeito que eu mexo na letra, né? E aí eu mexi na letra de Maluco Beleza, né? Porque, na verdade, você está... Ah, pois é, Dani, então... Você já está ficando mais e mais lúcido a cada dia. E com certeza deve estar se dissociando de alguns grupos. Daqueles grupos que se denominam normais. Bom, gente, aí é o seguinte. Como eu tenho falado para vocês, eu sempre falo aqui, todos os textos, ele vem com recortes, ele vem com exemplos, ele vem com histórias. Quem está me acompanhando aqui sabe disso. Se você não está aqui a primeira vez, vai no meu canal depois para acompanhar as lives lá, tá bom? Sempre tem uma história, sempre tem uma música também, tá? E aí, então, eu sempre falo com base em fatos que aconteceram com algumas pessoas. Ah, muito obrigada, Vilas Boas, falando que já curtiu muito lá. Que bom, fico muito feliz de ouvir. Então, os fatos que eu trago, os recortes, as histórias, são com base no que já aconteceu comigo e com algumas pessoas, tá? Mas eu quero deixar bem claro que quando eu trago algum fato, mesmo que tenha acontecido, muito obrigada, José, mesmo que tenha acontecido comigo, eu não trago para que a gente faça julgamento do que aconteceu. É sem peso de julgamento. Eu estou trazendo, aproveitando a história, porque a história nos inspira, a história nos ensina, a história nos traz respostas. Se eu trago uma história para você, em alguma parte dela você se identifica com algum pedaço, se você se encontra numa dor que eu vivi, num problema, numa angústia, numa dificuldade, entenda, nós estamos muito próximos. E certamente já está acontecendo uma cura, se você consegue perceber que tem uma similaridade, que tem alguma coisa em comum, tá? Bom, então, vamos lá, vamos avançando aqui, tá? Então, as histórias, os exemplos são pontos para provocação, não é para julgamento, tá bem? Inclusive porque eu não faria isso da gente ficar julgando, não é mesmo? Nós podemos ser condenados e justificados pelas nossas palavras, né? Eu tenho falado muito disso aqui. Então, que a gente possa aprender mesmo, que a gente possa melhorar como pessoa, como ser humano. Então, não estou aqui para julgar, para a gente poder ficar julgando e falando de quem fez e do porquê fez. Não é isso, mas que a gente possa aprender com isso, tá bom? É algo maior. Sempre é algo maior. Contém vida e equilíbrio. O link está na bio, Marcos. O link está na bio. Contém vida e equilíbrio by Cláudia Barbosa, tá bom? Mas não vai lá agora, não. Fica aqui. Depois que terminar a live, você vai lá, tá? Fica aqui para você acompanhar. Então é o seguinte, gente. São esses recortes, essas histórias, são pontos para provocação, tá? E hoje nós vamos pensar nisso. Na última live, eu falava sobre o poder, não foi mesmo? A última live, né? De como que a gente pode conquistar e chegar nesse poder. Inclusive, teve um moço que me perguntou assim no direct, Cláudia,
moça, sei lá, Cláudia, moça, como é que ele disse? E disse assim, de que poder é esse que você está falando, né? Então, assim, a pessoa quando vê o título, né? Então, é interessante demais, porque eu sou professora de português e a gente tem que ter muito cuidado mesmo com a palavra, não é mesmo? Então, que poder que é esse? É o poder de me colocar acima do outro? É o poder de que eu me sinta melhor do que o outro? Não. Acessar um poder que está dentro da gente para que a gente possa conseguir manifestar tudo o que a gente quer. E quando eu falo tudo, gente, é com todas as letras grandes, é com ênfase sim, porque não tem limite não. O universo não julga nada. Se você quer um apartamento, se você quer um carro novo, uma viagem, se você quer mudar de país, porque aqui não está dando para você, muito obrigada você, Marcos, obrigada, viu? Obrigada pela elegância, obrigada pela consideração também, tá bem? Exatamente, Gustavo. Muito obrigada, Vilas Boas. Bom, boa noite, Alice. Então, gente, é o seguinte, vamos pensar nisso, nesse poder, nessa busca pelo poder, né? E aí é o seguinte, nós estamos então caminhando por essa estrada, buscando esse poder aí todo, né? Esse poder que está dentro da gente, como que a gente acessa esse poder, como é que a gente chega aí dentro aqui e consegue começar a tirar esse poder para que a gente consiga avançar e conquistar esses sonhos nossos. E aí eu fiquei pensando o seguinte, e se nessa estrada, nessa caminhada aqui, ó, né? Se você escuta algo, se você vivencia algo que te desanima, que te paralisa, sabe aquilo que acontece que você fica impactado, que te dá um desânimo? Às vezes te derruba mesmo, você cai com os joelhos no chão, esfola os joelhos, sangra, não tem isso, gente? Claro, gente, nós estamos falando de vida real. Nós estamos falando de conto de fadas, não. Então, o que acontece com a pessoa que está nessa caminhada aqui comigo, que está aqui trabalhando arduamente, fazendo as coisas que eu estou ensinando, que já está cuidando da alimentação, que já está aqui colocando rótulo na garrafa, não é mesmo? O rótulozinho na garrafa, como eu ensinei, ou seja, potencializando o poder dessa água, colocando mais poder ainda nessa água aqui, né? Colocando uma intenção para que cada célula do nosso corpo receba isso aqui que eu escrevi, não é mesmo? Então, se a gente está fazendo tudo isso, nós podemos permitir, nós podemos deixar que alguma coisa que vai acontecer, gente, o desafio vai acontecer mesmo com todo mundo. Nós podemos permitir que a gente fique no chão, que a gente pare, desanime, ou que a gente dê as costas e volte? Não. Então, por aqui que a gente vai hoje, vai por essa estrada, tá? Se algo acontecer com você que te paralisar, que te desanimar, te jogar no chão, inclusive, esse algo pode ser essa frase aí, que o Adriano disse que já ouviu muito, a Dani disse que já ouviu muito. As pessoas que estão no despertar, as pessoas elas que estão despertando, elas estão escutando isso. Nossa, você é esquisito. Nossa, que fala estranha. Ou então, tô achando que você não tá muito normal, não. Tá meio esquisito demais, tá meio louco, né? Bom, entenda o seguinte, você está mudando sim, né? E se você escutar isso, não tem que ficar chateado, não. Não tem, tá? Porque aquela pessoa lá de trás não ia manifestar os sonhos grandes que você quer. Não ia mesmo. Você já percebe que não. Se você já está comigo aqui, lendo meu feed, escutando minhas coisas, se os meus textos, se eles já estão entrando dentro de você, você já tem noção. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom. Eu agradeço muito. Pois é, não é, Adriano? Então. E você já deve estar sentindo também que deseja, que precisa ter uma nova base, sabe? Uma base para você fincar esses pezinhos, esses novos pezinhos desse novo ser que você está construindo aí, sabe? E você já sentiu isso, que você precisa ter uma nova base e que você precisa começar do zero, construir uma pessoa que não existe, construir uma pessoa nova, uma nova versão sua, mais forte, com mais poder, senão você não chega lá não. Porque desafio vai aparecer, vai acontecer sim o tempo inteiro. Mas você, se está ciente do que quer, se você tem fé, confiança, se você já está mais na alma do que na mente, meu caro,
Ah, você vai conseguir e vai mesmo, tá bem? Bom, então, vamos então aqui, né? Eu coloquei aqui no meu texto, porque todos nós temos esse verdadeiro poder manifestador dentro de nós. É isso aí, é começar do zero, isso mesmo, Adriana, exatamente, né? Então, gente, é assim, as imagens, elas nos dizem muito, não é mesmo? E esses dias, as imagens são muito inspiradoras, né? E assim, do nada, né? Existe acaso? Claro que não. Aí chega nas minhas mãos uma imagem que é assim. Eu adoro quando isso acontece. Eu já estava com o texto pensando, ele não estava ainda no papel todo, não. Já tinha uma ponta, umas frases, umas palavras, né? Que é assim que o texto chega. Aí chegou uma imagem assim para mim. Era uma sala, tinha um moço sentado no sofá e tinha outras pessoas na sala, em cadeiras, no mesmo sofá que ele, tinha até gente sentada no chão também. E aí, sabe aquele desenho que assim, a pessoa tá com um sorriso amarelo e só um risquinho na boca assim? A pessoa tá assim, mostrando que tá muito desconfortável. Então assim, na legenda, não precisa pedir permissão para entrar, gente. Na legenda era assim. O moço dizendo assim, eu não posso falar nada com o pessoal daqui de casa, porque eu quero falar sobre física quântica e eles começam a falar que eu tô doido. Ô, gente, assim, eu me vi na figura do moço lá, Adriano também com certeza vai se identificar com isso, mas eu ri demais, que eu achei muito interessante, porque assim, você não começa a falar, não é porque você quer aparecer, não é nada disso, é porque você tá tão encantado com a sua descoberta, com seus estudos, passa pelo encantamento, né? Eu acho que você consegue ver no brilho dos meus olhos quando eu falo Adriano, kkk. Então você consegue perceber, porque para mim foi tão libertador descobrir que a minha vida não tinha que ser tão dura e sofrida como estava em termos de emoções, que eu conseguia lidar com algumas áreas da minha... Adriano, eu sou esse aqui de casa. Pois é, eu adorei isso. Eu falei, não, tem que levar, que vai ter mais gente que vai se identificar com isso, né? Então, só para você entender, né, que pode ser que você esteja nesse lugar. Se você não está nesse lugar hoje, meu caro, fica atento aí, porque hora dessa você vai estar em reunião em família, eles vão falar com você assim, não começa com esse assunto de doido não, esse papo de doido não, você tá ficando doido, tá bom? Não fica chateado não. Novamente, as pessoas, elas existem diferentes níveis e pessoas diferentes estão em níveis diferentes. Nós estamos despertando, mas nem todo mundo ainda está, não é mesmo? E a gente não tem que convencer ninguém, é cada um no seu momento, no seu tempo, tá? Vamos por aqui então, tá bem? Então aqui hoje é um pouco assim de alento para quem já escutou isso, né? Você tá ficando doido, não é mesmo? Você tá um pouco maluco, você tá meio esquisito. Que papo esquisito é esse, fulano? Oi, Marcos. Pedi para que eu segure na sua mão. Pois eu faço isso com você daqui mais no final, tá bom? Você recebe essa energia sim, tem uma energia fortíssima nas nossas mãos, na ponta dos dedos, tem energia psicotrônica, tá? Então, com certeza, não é à toa que a gente sabe que as mãos curam, não é mesmo? Mas vamos lá, senão eu me perco no texto, tá bom? Então, gente, é assim, eu vou apresentar algumas situações que já podem ter acontecido com você ou que poderão ocorrer aí de agora para frente, já que você está nessa caminhada comigo, já que você está despertando, tá bem? E para quê? Para que você consiga lidar com elas com tranquilidade, com sabedoria, com serenidade, tá? Não é sair brigando com todo mundo não, mas é se posicionar quando precisar, ser firme quando precisar. Você vai ser muito testado, tá bom? E a gente vai falar disso aqui, tá? Vamos então seguindo por essa estrada, meus queridos, é por aqui que a gente vai, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei é assim: pode ser que você sempre intuitivamente, aqui dentro da sua alma, aí Adriana, pois é, pode ser que você sempre intuiu que a vida sempre era algo mais. Tipo assim, eu tô trabalhando, ok, eu gosto do que eu faço, mas a vida é mais que isso. Eu tô aqui, vivendo aqui desse jeito na minha casa, mas eu sinto que a vida é mais que isso, né? De você intuitivamente saber que a vida era muito mais do que você estava vivendo.
como se você soubesse intuitivamente que tinha ali ainda milhares de experiências e coisas surpreendentes e maravilhosas para você viver, para você experienciar, tá? E por causa disso, dessa intuição, de você escutar, né? De você lidar com isso, o que você acabou fazendo certamente? Você andou quebrando alguns padrões, você andou quebrando esse invólucro aí que te deixava dentro de um padrão de tradição, de cultura, às vezes da sua família, de você não seguir o que eles queriam que você seguisse, esse padrão de normalidade, vamos pensar assim, tá? Que aqui nós vamos Ai, Adriana, eu fico feliz demais de escutar, viu? É maravilhoso, sabe? Então, assim, eu peço meus anjos que me inspirem no meu texto e que eu coloque no papel o que está dentro do meu coração e da minha alma e que para chegar no coração da alma de quem precisa escutar. Eu fico muito feliz de escutar, Adriana. Muito obrigada por esse retorno. Eu fico muito feliz, viu? Então, deixa eu então voltar aqui, né? Então, de você assim sentiu que tem coisa maior para eu viver, sabe? E aí você vai e começa a quebrar a furar esse invólucro, a quebrar e sair de dentro dessa casca e dizer, não, gente, a vida é mais que isso. Eu não posso aceitar isso, não, isso é pouco. Eu sinto que tem muito mais, que é muito maior. Exatamente, uma quebra total de padrões, Adriana, né? E aí, então, o que acontece com você? Vamos pensar assim que às vezes pode ser que em algumas situações em que você enxergava toda a sua família e você se via ali meio que um peixe fora d'água, ou que você era visto como uma ovelha negra mesmo, tá? Que as pessoas olhavam para você assim, porque toda energia a gente sente, não é? Não precisa falar a palavra ou o termo, mas que você sente assim, que olham para você dessa forma, tão diferente, né? Tão esquisito, né? Tão fora desse lugar, não é mesmo? Então, pode ser que você tenha passado por isso, né? De você sentir que olham para você assim, que olharam para você como uma ovelha negra, tá? E você não. E no fundo, no íntimo, no seu íntimo, você estava ali realmente seguindo a sua intuição, na certeza de que tem algo maior para mim. Eu não posso concordar com isso, gente. Isso é pouco demais. A vida não pode ser só isso. Não pode. E não era, né? E é maravilhoso, né? Quando a gente fala assim, nossa, que alívio que me dá de eu ter começado a furar esse buraquinho dessa casquinha para eu poder sair. Puxa vida, podia estar lá dentro até hoje, não é mesmo? Tá? E quando eu falo em essa questão de ovelha negra, não é que você teve uma adolescência problemática, não é isso, que você foi rebelde, nada disso não, tá? Mas é exatamente isso, de você não concordar, você não se permitir seguir um caminho que está traçado para você, tá? É libertador, não é mesmo? Então é o seguinte, vamos avançando aqui. E aí você acabava fazendo o quê? Você acabava sempre desafiando, né? Tentando sair dali de dentro, tentando ultrapassar esses limites que foram pré-estabelecidos para você. E aí pode ser que nesses momentos você escutou que você é uma pessoa diferente. Ah, você é um pouco raro. Tem até um eufemismo, né? Falar, você é um pouco raro, né? Quando falar assim, você é maluco, tem gente que fala direto assim, né? Então, sem eufemismo nenhum, você tá doido, né? Você é maluco demais, doido de pedra, né? Então, hoje nós vamos transitar entre a lucidez, entre a loucura, tá? É por aqui que a gente vai caminhando para que você possa escutar com a sua mente aberta. O cheirinho do Palo Santo aqui para purificar o que precisa para que possa ajudar você a abrir seus caminhos, tá bom? Bom, e eu lhe digo, meu caro, minha cara, que está aqui comigo, me assistindo, me escutando, participando comigo desse encontro maravilhoso. Você é muito mais do que as etiquetas que colocaram em você. Muito mais, tá? Não se prenda a isso não, tá bom? Não mesmo, tá? E nem a identidade que quiseram te dar,
sabe? Um padrão que quiseram colocar para você. Você vai fazer isso, você deve fazer aquilo, segue por essa estrada, faça isso, não faça aquilo. Você é muito mais do que isso. Não permita que façam isso com você, independente de quem seja, tá? Família, amigo, mãe, seja quem for, filho, pai, amigo, família, parente, independente de quem seja. Não permita que faça isso com você, a sua vida é sua, não é mesmo? Não deixa colocar rótulo em você, não. E se colocarem rótulo em você, levanta a cabeça, segue em frente, porque você sabe que você não é isso, não. Você é o que você designar. E tenha força para manter isso, tá bem? Quem está aqui comigo, nós estamos criando aqui uma comunidade de pessoas que são muito fortes, não é verdade, gente? Bom, então vamos avançando aqui. Pode ser também, outro ponto que eu coloquei aqui, pode ser que você seja uma pessoa que é tida como alguém muito intenso. Pode ser. Fala assim, nossa, fulano, tá vendo, Adriano concordando, não é mesmo? Acenando para vocês, meus queridos. Pode ser que você sempre teve emoções muito intensas, tá? Que você foi sempre visto ou apontado como aquela pessoa que sente demais, que é intenso demais. E eu vou dizer a você o seguinte, essa também é uma característica das pessoas que já vem aí com algum dom a mais, pessoas que estão talvez o início do despertar mais aguçado, são essas pessoas também, que têm aí essa capacidade de sentir demais, de ser intenso demais, tá? E então, são essas pessoas que estão dentro desse grupo, não sei se você se encontra nesse grupo, mas eu me encontro dentro desse grupo, são pessoas que não conseguem reprimir suas emoções, tá? E aí, então, houve uma época em que eu coloquei aqui no meu texto, né, em que eu estava tão subjugada a padrões, estereótipos, que eu me perguntava assim, gente, como que tem certas pessoas que a gente sabe que elas passam por determinadas situações, né, que são pessoas que a gente convive no trabalho, na família, parentes, né, que a gente sabe que elas estão passando por certas situações. Como é que essas pessoas conseguem encapsular as emoções, os sentimentos, dessa forma que você olha para a pessoa e você sabe que ela está passando e você não vê externamente? Ah, tua pele. Obrigada, Caio. Que bom, fico feliz. É porque é luz, nós somos luz, eu sou luz e você está captando a minha. Esse momento aqui com vocês é muito especial, não é mesmo? Então tem energia em mim, realmente eu estou aqui inteira e você consegue captar, tá bom? Muito obrigada, eu fico muito feliz de escutar, tá? E aqui também a gente está hoje com fogo diferente, é o palo santo que eu queimei aqui, está queimando aqui. Então, eu estou dizendo, né, que houve uma época que eu ficava muito incomodada, que eu ainda não sabia, né, que eu ainda não estava estudando, né? E eu pensava assim, gente, como é que essas pessoas fazem para elas conseguir não demonstrar o que elas sentem? Eu não consigo. Eu achava que o problema estava em mim, né? E eu ficava incomodada, tá? E eu me perguntava, né? Porque para mim era impossível conseguir fazer isso. Para mim era impossível conseguir reprimir as emoções. E hoje eu sei por que eu sinto tanto, por que eu demonstro com tanta intensidade, né? É porque as emoções, meus caros, elas não foram feitas para a gente reprimir. As emoções foram feitas para a gente externar. Hoje eu tenho tanta tranquilidade em enxergar e em dizer isso para você, porque se é algo que te incomoda, não vai ser mais a partir de hoje. Tenho certeza que não, tá bom? Quando nós expressamos as nossas emoções, primeiro nós as escutamos, né? Porque você fala e você fala o que você está sentindo. Ainda mais eu converso muito comigo, em voz alta. E aí você fala e você escuta e você interpreta e você capta os sinais que aquelas emoções trazem para você, não é mesmo? Gente, e são muitos sinais. São sinais de você. São sinais do que aconteceu. São sinais do outro.
São sinais da situação, não é verdade? Sim. Percebe a riqueza disso, não é, Adriano? Então, quando a gente faz isso, isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você reprimir a emoção, não mesmo. Inteligência emocional é você colocar para fora, escutar, entender, nomear, dar nome a esse sentimento. Isso é inteligência emocional. A gente tem que pensar muito nisso, inclusive porque é uma tortura psicológica gigante a pessoa que fica reprimindo as emoções. Além disso, sobrecarrega o coração, gente, isso é gravíssimo. Pode trazer seríssimas consequências, problemas graves de saúde. Então, não faz isso não. E aqui, quando eu falo isso, eu penso muito nos homens. Porque, novamente, tem uma carga pesada demais em cima dos homens. Eu estou falando aqui agora de padrões, esses padrões que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, da sociedade. Aquilo de que homem não pode chorar, homem tem que ser fortão. Homem tem que ser muito forte. O que é isso? Chorar vai demonstrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Não, o que é isso? O homem não pode ser vulnerável assim, não. Exatamente, Adriana, é quando adoecemos, né? Então, meus queridos, não faz isso com você, não, tá bom? Emoção é pra gente expressar sim, tá? Seja bobagem mesmo, tá? Bobagem ficar pensando, e aqui sofrendo essa tortura, o que vão falar de mim? O que vão falar? Tem gente comentando a minha publicação, eu tô olhando ali. Ficar preocupado com o que vão falar de mim porque eu estou expressando o que eu estou sentindo? Não, gente, deixa o outro lá, o outro é o outro, você é você. Você que está em análise, você está analisando você, a sua história, a sua vida, a sua reconstrução. Eu falo muito que a gente deve cuidar da gente cuidar com muito carinho. Eu falo muito que a gente deve lidar com a gente com muito carinho, né? E o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, ele passa por aqui também, sabe? Não é ficar se reprimindo, não. Não faz isso com você, não. É uma agressão muito violenta, tá bom? Bom, então, se você se sentia incomodado por causa disso, porque você não consegue reprimir suas emoções como eu, estamos no mesmo grupo. Então, se a partir de hoje você já pode dormir muito mais aliviado, né, não, Adriano? Tá vendo? Pois é isso aí, Dani, exatamente. Não tem que nada, isso não tem nada que a gente diferenciar homem e mulher, não é mesmo? Homem e mulher sente igual. Por que não pode externar igual, não é mesmo? Bom, então vamos lá, meus queridos. Saiba, se você está se protegendo de muitas enfermidades, você está se protegendo de muitas enfermidades, você está poupando o seu coração de muito sofrimento quando você não reprime suas emoções, tá? Então, isso não é um defeito, isso não é um problema, tá bom? Fica tranquilo com isso, pode respirar, pode até suspirar aliviado aí, não pode, gente? Então, o convite, tem um convite aqui agora, é que você navegue para o mais profundo do seu ser, para que você enxergue cada um dos sentimentos e emoções que estão aqui dentro. Sabe por quê também? Tem outra coisa também, tem estudos que comprovam que essas pessoas que são muito sensíveis, que têm uma intensidade com essas emoções, são pessoas que elas conseguem desenvolver os dons e talentos com mais facilidade. São pessoas que elas conseguem canalizar essa sensibilidade para o lado da criação. Então acaba que se tornam pessoas mais criativas e tudo que vai fazer é com uma criatividade absurda, tá? Mais uma razão para você não achar ruim. Por que eu sinto demais? Porque eu sou tão sensível. E para você agradecer, ter gratidão. Nossa, que bom
que bom que eu estou externando, que bom que eu tenho a intensidade toda, que maravilha, não é, gente? Eu falo que a verdade liberta. Foi libertador para mim e eu estou querendo que seja para vocês. E o Palo Santo, ele veio aqui hoje com a intenção de purificar. É para a gente purificar tudo isso mesmo, tá? Porque eu quero tirar você de um lugar aí que está sofrendo por bobagem, por coisa que não precisa, tá bom? Muito obrigada, Washington. Muito obrigada pela admiração, tá? Ô, Adriano, obrigada. Eu agradeço também a sua presença, viu? Bom, então vamos... E aí eu coloquei aqui brincando com você. E aí eu te pergunto, isso tem mais a ver com loucura ou com superpoder? É pra gente pensar, tá? Eu já tenho minha resposta, mas você vai colocar a sua, tá bom? Porque se a gente consegue canalizar essa sensibilidade para reverter para o lado da criação, e qualquer coisa que eu fizer vai ser muito criativa, vai ter um potencial maravilhoso de dar certo, percebe? É um superpoder, não é mesmo? Então, outro ponto para a gente pensar, vamos então, meus queridos, vamos lá. Você fica tão afetado com emoções negativas que você adoece, já aconteceu com você? Comigo acontece isso também, tá? Então aconteceu algo que foi tão pesado que te deixou de cama, aconteceu nada, você não tá gripado, não teve enfermidade nenhuma, mas a energia negativa que você recebeu foi tão pesada que você passou mal. Você ficou de cama, tá? Fica fraco, né? Quando você começa a receber cargas excessivas de negatividade, você pode adoecer sim, para você saber que isso pode acontecer com você. Como, novamente, tudo que eu estou dizendo aqui são coisas que eu sei que podem acontecer com você e que quando acontecer, você vai pensar assim, bem que Cláudia falou isso. Então eu já sei que eu posso lidar com tranquilidade, que isso vai passar, que eu tenho condição de... Tem aqui o caminho também, de como que eu posso reverter isso, tá bom? E aí, então, é o seguinte, da mesma forma, né, que você pode ficar doente com uma carga pesada. Oi, Fabrício. Ei, Nando, assinando para vocês, meus queridos. Da mesma forma que você pode ficar doente com uma carga excessiva de negatividade, uma energia positiva pode curar. Nós sabemos disso que sim, não é verdade, gente? Sim. Tem ambientes que curam. Você entra num lugar que você sai curado. Você encontra com uma pessoa que você não consegue entender como é que sua energia mudou toda. Não é mesmo, gente? Então, é mais um ponto para a gente pensar, tá? Só para você saber que nós lidamos e vamos lidar com energia negativa e energia positiva o tempo todo. Então, para você prestar muita atenção ao que acontece dentro de você. Sentiu que foi uma energia pesada esse encontro, esse lugar que você foi, te derrubou? É para você avaliar se vale a pena você estar ali, se você encontrar com aquela pessoa, não é mesmo? Ou se às vezes foi da situação e que às vezes você precisa se impor. Você tem que prestar atenção porque você saberá o que você precisa fazer. Agora, não dá para você ficar recebendo toda essa carga de energia negativa e toda hora ficar de cama. Isso não dá, não. É a sua vida. A gente está falando da sua vida. Quem está cuidando dela? Você. Não coloca isso nas mãos de ninguém. Não deixa ninguém cuidar da sua vida para você, por você. Assuma isso, tá bom? Bom, então, outro ponto que eu coloquei aí, e assim eu coloquei aqui bem juntinho, bem emendadinho, é isso aí, Adriano, não é? Outro ponto que eu coloquei bem emendadinho é assim, sentiu isso? Sentiu que você ficou descarregado? Totalmente sugado? Meu vídeo pergunta, deseja continuar? Claro, né, gente? E aí, emendadinho, eu coloquei assim, ei, Rafael, ei, Sérgio, vamos entrando, gente. Emendadinho eu coloquei assim, então sentiu que esse encontro, essa situação, essa pessoa, esse lugar, deixou você com a energia lá embaixo e que você ficou afetadíssimo, que você ficou doente, que você adoeceu nesse momento? Então,
Você precisa ficar sozinho. Tem gente que pensa que vai conseguir recarregar a sua energia só se viajar, estando com amigos, indo para um bar, encontrando os amigos, eu consigo aqui me recarregar. Não, se eu tiver com a minha família, eu consigo. Engano seu, tá? Você vai conseguir recarregar essa bateria interna estando sozinho mesmo, tá bom? E aí é para você pensar o seguinte, esse ficar sozinho depois que aconteceu isso não tem nada a ver com depressão, não tem nada a ver com depressão, tem a ver com reposição, você vai recarregar a sua bateria. Outra coisa também que eu quero que você pense é o seguinte, quando você está sozinho, não é só a sua intuição que você consegue, você não consegue estar em contato só com a sua intuição, não, mas também com a sua renovação. É sozinho que você consegue, tá? Para você entender que você não precisa de ninguém e de estímulo nenhum para sentir amor, felicidade, alegria, para você estar em plenitude. Você não precisa de estímulo e nem de pessoa nenhuma. E você só consegue descobrir isso estando sozinho. E é nesse estar sozinho que você vai conseguir recarregar a sua bateria, meu caro. E assim, quando você começar a fazer a meditação, não dá para você Exatamente, Adriano. Não dá para você manifestar sonhos sem fazer meditação. Você não tem que ficar 2 horas meditando, não. Mas depois que você começar a fazer, é tão delicioso tudo que você vai sentir, experimentar. Porque tem gente que acha que meditação é só ficar zen, né? Meditação é você ficar mais saudável, gente. Meditação é você ficar mais jovem. Meditação é onde você cria a cena do que você vai manifestar, a lei da atração. Gente, não dá para imaginar uma pessoa que já está despertando, que já está com essa consciência, não tirar 10 minutos do dia para meditar, para fazer o exercício de respiração, para prestar atenção na respiração, onde você alcaliniza suas células, onde você rejuvenesce, meu caro, comprovadamente, onde você acalma sua mente e seu corpo, onde você cria as cenas que você deseja. E se você cria, gente, ela já existe, seja o que for. É só um tempo para poder ser manifestado. É o meu também, Adriano, não dá, né? É maravilhoso, não é? Quando a gente sai do quarto, não é? Nossa, a gente sai numa energia, num vigor, assim, é uma coisa absurda, uma alegria, tudo, não é mesmo? Gente, eu ficaria horas falando da meditação. Eu tenho que fazer um vídeo aqui com vocês, eu quero fazer o passo a passo, para quem ainda não está meditando começar, tá bom? Mas vamos aqui pelo meu texto. Então é o seguinte, né? Tô falando aqui que você não precisa de ninguém, não precisa de nenhum estímulo para você se recarregar sozinho, tá? Bom, e aí então, quando você estiver nesse momento sozinho, você com você aí, nesse momento seu, né? Que você está se observando, que você está prestando atenção em você, ao que você está sentindo, na sua respiração. Você vai ver o quanto você se ama, o quanto você se admira. E se você ainda não está nesse ponto, vai chegar. Precisa chegar. O primeiro passo para viver o amor é você se amar. Eu tenho falado muito disso aqui. Tem muitas lives onde eu falo do amor, não é verdade, gente? Então, bom, vamos para frente. Cláudia, e quando surgem várias vozes, né? Pessoas do meu convívio, as pessoas começam a ficar falando na minha cabeça tanta coisa. Muito obrigada, Givanildo. Qual dessas vozes eu devo ouvir? O que eu devo fazer? Eu fico confuso. Junto amigo, família, parente, gente do meu trabalho, falando tanta coisa comigo da minha vida. Meu caro, você tem que fechar os seus ouvidos para o mundo, os seus ouvidos e os seus olhos. Você tem que fechar, tá? Fecha, porque você tem que fazer o que for melhor para você e não o que o outro está falando. Você não tem que ficar aí
seguindo uma projeção que foi feita para você, tá bom? E aí pode ser que você se sinta intimidado por outras pessoas. Por quê, Cláudia? Porque você vai perceber, assim, você vai ficar meio desconfortável de perceber que o seu desejo é diferente do desejo que a outra pessoa desenhou para você. Gente, como é que é isso? Como é que eu desejo para o outro? Mas isso é mentira? Não, isso acontece, é vida real. Tem gente que deseja para o outro, sim. Deseja e quando não, quer que o outro faça. Ó, eu tenho meu desejo é meu, tá? Mas eu tenho um desejo para você. E eu quero que você faça o que eu tô vendo para você. Ai, que bom, Rafael. Vai estar em todas as lives. Eu fico muito feliz de ouvir, viu? Fico mesmo. Depois vai lá no meu canal no YouTube. Ah, obrigada, Helder. Sua determinação me deixa inspirado. É isso, eu quero inspirar vocês, meus queridos. É isso, é para isso que eu tô aqui, tá? É para isso que eu tô aqui. Eu fico muito feliz de escutar, gente. É um presente enorme para mim, viu? Eu vou dormir hoje com minha alma iluminada com essas palavras de vocês, tá bom? Bom, então, vamos caminhando aqui. E aí, não deixa que ninguém deseje as coisas para você, não. A vida é sua, sabe? Não precisa brigar, né? Tem hora que às vezes a gente precisa brigar. Tem hora que às vezes você vai precisar ser tão firme que você vai precisar brigar. Não é brigar, né, gente? Mas é brigar de falar um não, de brigar, dar as costas, sair, descer, ir embora, sei lá. Tem hora que você vai ter que fazer isso para você se impor, senão você não consegue demonstrar, senão você não consegue deixar bem claro quem é o comandante do seu barco, quem é o dono da sua vida, tá? Obrigada, Douglas. Que lindo, anjo de luz, obrigada. Outra coisa, você vai passar a ficar extremamente intuitivo. Gente, isso é maravilhoso, gente. Quando você se alinha com a sua alma, você fica muito intuitivo. E isso é uma coisa assim. Tem gente que tem dificuldade para lidar com isso, porque costuma não considerar o que a intuição fala, né? Então, até que você consegue realmente entender que a sua intuição ela não te engana jamais, que ela está te abrindo os olhos mesmo, que ela está enxergando o que você não vê, e que muitas vezes é um livramento que ela está colocando diante de você, até que você perceba isso, às vezes você leva umas ferradas e toma uns tombos feios. Mas aí depois você vê, você não vai ser inquestionável. Sua intuição falou, você está seguindo. É porque você já está mais alinhado com a sua alma do que com a sua mente. Novamente, a nossa mente, ela nos engana o tempo inteiro. Isso quando a gente não está, quando você não está no controle da mente, da sua mente, ela vai te enganar. Ela vai sentir você ela vai fazer com que você tome ações para que você tenha um prazer a curto prazo e para que você tenha dor a longo prazo. Porque é o que ela entende como conhecido. A nossa mente, ela não vai deixar que a gente saia desse conhecido, por pior que seja, porque olha que muitas vezes é pior mesmo, hein? Essa zona de conforto tem nada de confortável, não. Essa zona de conforto não vai deixar você conseguir nada extraordinário, não. Aí quando você consegue enxergar isso, né, é muito interessante, né? Porque eu falo para mim, claro que a gente não consegue estar no controle o tempo todo, não consegue. Vamos pensar assim que entre 95% e 98% dos nossos pensamentos diários, eles são inconscientes, tá? E a gente não consegue estar no controle mesmo, não. Então você está aqui, você está cozinhando, você está trabalhando, você está dirigindo, você está andando na rua, você não está ligado no que você está pensando, entende? E a mente está ali, levando você para um caminho que não é o melhor para você. Por isso que é importante você tirar alguns momentos do dia para você prestar atenção no que você está fazendo. Então, se você está penteando o cabelo, presta atenção na escova passando no seu cabelo. Olha, igual eu fiz aqui com a mão. Nessa hora agora eu não estou pensando, gente. Eu estou passando a mão aqui, eu estou passando a escova. Entende? Na hora que eu estou almoçando, o telefone não fica nem na mesa. Eu estou olhando ali o que eu estou comendo. Eu estou vendo assim, gente, tem luz no meu prato que tem folha. Aí eu estou pensando já esses nutrientes entrando aqui.
Eu tô pensando nessa couve que tá pintando meu cabelo, né? Ácido fólico, né? Entende? Aí nessa hora não tem pensamento destrutivo aí, entende? Que é você no controle. Quando eu falo você no controle do seu barco, é assim. E quanto mais momentos você faz isso, é você assumindo o controle. É muito bacana. Porque você não está se prejudicando. Você não está permitindo que a mente prejudique você. Você está mais na alma. Você está mais sereno. Você está mais leve. Você está mais pleno. E mais perto dos sonhos que você deseja tanto manifestar, meus queridos. Isso é maravilhoso, gente. Eu tô até querendo chorar aqui. Isso é lindo, gente. Eu não sei se eu tô conseguindo expressar tudo o que é, porque é enorme, tá bom? Bom, eu fico muito empolgada, vocês já estão vendo, né? Eu tenho, é algo que realmente me dá paixão, que me dá... enfim, toma conta de mim. Cresce aqui dentro na hora que eu tô falando, porque eu estou vivendo isso, eu estou sentindo tudo isso que eu falo, eu estou aplicando na minha vida. Sei que é real e como é. E eu gostaria, né, como o moço falou aí agora mesmo, que eu estou inspirando, né? O meu desejo é esse, que eu possa inspirar você para que você venha por essa estrada comigo. Nossa, você vai ver assim, em 6 meses, 8 meses, você vai ver as coisas começando a acontecer na sua vida de uma forma tão diferente. E você vai ver começando a acontecer coisas surpreendentes com você, que você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? Você vai ver, depois você vai me contar, tá bom? Bom, vamos então aqui. Então aqui eu tô falando da intuição, que você vai ficar muito intuitivo, né? E aí eu disse assim, que eu tava falando de como que isso também pode te proteger, tá? Porque quando você passa a ficar mais intuitivo, quando você se alinha mais com a sua alma, entenda o seguinte, você vai ter sinais por onde você deve seguir, do que você deve fazer, e você também vai ter sinais evidentes e claríssimos do que você não deve fazer, que são os livramentos, né? Você vai sentir quando uma pessoa te procurar, você vai sentir se o que ela diz é o mesmo que ela sente, entende? É incrível isso. A pessoa fala uma coisa com você e você sente outra, sabe? E aí você vai começar a ver pessoas que aparecem para você com segundas intenções, né? Com algum tipo de interesse. Pessoas que não estão se importando com você não, mas que elas estão ali com o interesse dela. E que o interesse dela não tem nada a ver com aquilo que ela falou. Consegue perceber que é uma proteção? A sua intuição, ela fala com você através da sua alma. Quando você está alinhado com a sua essência, com a sua alma, quando você está respeitando as leis do universo, quando você está fluindo com a vida, quando você se sente parte do todo, você escuta isso muito, muito mesmo, sabe? E assim, eu vou te ensinar depois, eu vou fazer uma live sobre isso. Como é que você faz para descalcificar a sua glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, tá? Eu quero, caminhar nessa estrada de paz espiritual. Que bom, Rafael, vem comigo mesmo, tá? Tem um desenho também que eu vi, gente, muito bacana. Deixa eu parar o texto aqui só para contar que eu lembrei disso. Ai, não, Rafael, não põe carinha chorando, não. Você tá falando que precisa disso, mas não chora, tá? Você já tá aqui comigo, tá bom? Marca a data de hoje, começa a assistir minhas lives lá no meu canal, você vai me contar, tá bom? Mas aí, gente, falando desse... eu vou te ensinar, nós vamos fazer aqui um encontro onde eu vou te ensinar como que você descalcifica a glândula pineal. Se ela estiver calcificada, você enxerga menos. E aí tem uma coisa muito interessante, outro desenho que chegou assim. Uma pessoa, né, chegou para outra para falar com ela, né? E aí a pessoa que estava ouvindo, ela tá com esses olhos meio cerrados, assim, quase fechado, e o terceiro olho gigantão aberto. E aí a pessoa assim tá falando uma coisa e ela tá escutando exatamente o que tá dentro dela com esse terceiro olho aberto. É isso que acontece, tá? Então você vai escutar além palavras. É como se você tivesse vendo o que tá dentro da pessoa. E nem sempre isso é bom.
mas isso te protege, para você saber com quem que você está lidando, não é mesmo? Tá? Então eu vou te ensinar depois, eu vou fazer um texto, tem algumas dicas, tá? Poderosíssimas de como que você faz para descalcificar, porque se a sua glândula pineal estiver calcificada, ela fica o seu terceiro olho está tampado, entende? Então nós temos que ir descalcificando. A minha já está há muitos anos, já depois eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso. É todo dia fazendo, é cortar alguns hábitos e acrescentar outros na sua rotina diária, tá? Que aos poucos você vai vendo isso. E é poderosíssimo, poderosíssimo, porque te protege. Você consegue ver tudo mesmo, é um terceiro olho mesmo, entende? Você consegue ver o que está dentro da pessoa quando ela te fala, você consegue saber o que está na intenção daquela proposta, você consegue entender, enxergar as meias palavras que uma pessoa te disse. Não tem aquilo de meias palavras? Você vai conseguir ver as palavras todas, tá? Inclusive eu coloquei aqui, né? E isso se aplica, isso é muito interessante, porque essa intuição mais aflorada, essa capacidade de percepção de tudo, esse terceiro olho aberto, essa glândula pineal descalcificada, ela vai te permitir enxergar, escutar tudo. Eu coloquei aqui com os seus amigos, vizinhos, família, colegas de trabalho, em todos os ambientes, tá? Pode chegar alguém, inclusive, querendo às vezes roubar uma ideia sua. Isso pode acontecer, tá? E aí tem uma frase de Coco Chanel, ela diz assim: não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Entenda o seguinte, não adianta uma pessoa querer roubar a sua ideia. A essência está dentro de cada um. Você rouba a ideia do outro, mas ela fica sem autenticidade, entende? E mais, ninguém precisa disso. Em vez de você ficar tentando roubar a ideia do outro, vai trabalhar no seu poder de criação para você desenvolver as suas próprias ideias. O universo é gigante, tem espaço para todo mundo brilhar e brilhar muito, gente. Não é mesmo? E como, na verdade? Pode ser que você lide com esse tipo de situação também, tá? E são coisas que podem acontecer e às vezes te desanima, né? Te deixa impactado, te deixa chateado, te deixa triste. Pode acontecer, tá? Pessoas que têm inveja. Inveja é um assunto que muita gente tem melindre para falar sobre a inveja, mas a gente tem que falar sobre a inveja. Eu vou fazer um dia aqui, nós vamos conversar só sobre a inveja, porque a inveja é traiçoeira. A inveja é traiçoeira, ela não tem o poder de destruir o outro, não. A inveja destrói quem tá com ela dentro dela, corrói igual ferrugem, gente. Tá? Então, inveja é terrível, terrível. Você não consegue chegar a lugar nenhum, você não consegue crescer quando você tem inveja. E um ponto, assim, muito delicado, porque tem que ter muita humildade para reconhecer que você está com inveja, não é mesmo? Mas nós vamos falar dela outro dia, tá bom? E essas pessoas que têm inveja, o que elas querem? Elas querem o brilho do outro, elas querem a luz do outro, não é mesmo? Né? Isso é uma grande bobagem, né? Novamente, por quê? Cada um tem sua luz, cada um tem o seu brilho, cada um tem os seus dons e talentos. E que, assim, uma coisa muito bacana é que no despertar, quem já está no processo, quem já está no gerúndio, despertando, como eu, como o Adriano, né? Acho que tem mais gente aí também, mas o Adriano sempre expõe, né? Então, quem já está despertando, já consegue enxergar esses dons e talentos. Exatamente, Aldemir, exatamente. Consegue enxergar os talentos que tem, começando a aflorar os talentos. E aí é começar a desenvolver, sabe? Porque todo mundo tem, gente, né? Bom, vamos avançando então aqui. Pense que algumas dessas situações podem ter acontecido ou podem, aos corações subindo, meus queridos, gratidão. Pense que alguma dessas situações podem ter acontecido ou podem vir a acontecer. Mas, não permita que nada disso pare você. Não permita mesmo, tá? Te desanimou, aconteceu alguma dessas coisas aqui, te chamaram de louco, alguém roubou sua ideia, isso aqui. Não deixa, não fica caído no chão, não fica chateado, não. Você tem que seguir, não deixa que isso te pare, tá bom?
Pode ser que você tenha passado por injustiças, dor, sofrimento? Pode sim. Claro que pode, gente. Nós estamos falando de vida real, tá? Mas olha, não importa quantos nãos você já teve na cara. Tem um sim enorme para você no seu futuro, sabia? E aquela porta de bronze que fecharam para você, meu caro, eu já lhe adianto, se você estiver alinhado com as leis do universo, se você estiver cuidando de você, buscando resgatar esse poder que você tem, você que ainda não viu, mas tem uma porta de ouro à sua espera. Tem uma porta de ouro à sua espera, tá? E aí é o seguinte, né? Por quê? Porque Deus, a espiritualidade, o universo, como você deseja chamar e entender. Para mim é Deus com a espiritualidade, tá? Eles vão restituir todas as injustiças que fizeram com você. Todas, tá? Então, se você escutou esse não no passado, não fica sofrendo com ele, agradeça. Foi um mestre, foi um professor, foi um colégio. Esse não que você teve foi um colégio na sua vida, de tanto que te ensinou. Foi um professor, um mestre. Agradeça e siga, sabendo que tem um sim enorme te esperando no seu futuro. Obrigada, Dani, obrigada, minha linda, tá? E pensar o seguinte, que ninguém aqui, gente, nesse mundo, que ninguém está destinado a nada, não. Nós estamos programados. Você estava com uma programação até agora, não é mesmo? Até pouco antes de começar a vir aqui para as minhas lives. Você estava dentro de uma programação, agora não mais. Agora você está escrevendo